Olá, eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu quero te passar 3 dicas muito valiosas que vão causar grandes benefícios na sua vida para a síndrome do impacto femoroacetabular. Essas dicas são simples, você pode realizar em casa. Já te adianto que a terceira e última dica é a mais importante de todas, então fique até o final desse vídeo que eu garanto que você vai se surpreender com os benefícios que isso vai causar na sua vida. A dor do impacto femoroacetabular é referida pelos pacientes como uma dor em C, lá no quadril. E esses sintomas, então, eles são acentuados, por exemplo, quando o paciente fica sentado por muito tempo, como no cinema, quando ele dirige por muito tempo, ao entrar e sair do carro, em exercícios de agachamento e leg press na academia, exercício como cadeiras adutora, abdutora, com flexão de tronco. Esses são um dos hábitos de vida onde o paciente mais sente dor do impacto femoroacetabular. Então, antes de começar com as dicas, eu quero te ajudar, eu vou pedir para que você também me ajude. Meu canal está no começo. Eu preciso de ajuda para levar esses vídeos para mais pessoas, para que eles possam se beneficiar com essas dicas, assim como você vai se beneficiar. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou em grupos de Facebook ou WhatsApp com mais pessoas, para que elas possam também ser beneficiadas com essas dicas. Mas o que é o impacto femoroacetabular? Na imagem, você está vendo um quadril normal de uma pessoa, uma representação de uma pessoa que provavelmente não teria nenhum tipo de dor. A articulação do quadril ela é formada por 2 estruturas, sendo uma delas o acetábulo, que está na pelve. Ele vai servir como encaixe para a cabeça do fêmur. O fêmur, que é o osso da coxa, o maior osso que a gente tem no corpo. Então, essas 2 estruturas juntas, unidas por músculos, tendões, ligamentos, essas 2 estruturas formam a articulação do quadril. E agora que você viu um quadril normal, vou te mostrar 3 tipos de impactos femoroacetabular, 3 tipos de quadris sintomáticos que são morfologicamente alterados e que isso vai causar a dor do impacto. No impacto femoroacetabular do tipo CAM, acontece um crescimento ósseo na cabeça do fêmur, que é o osso da coxa e também o maior osso do corpo humano. Como você está vendo nessa imagem, quando a pessoa faz uma flexão do quadril, no impacto do tipo CAM, esse crescimento ósseo apontado em vermelho, ele vai encostar, ele vai ter um impacto sobre o acetábulo na articulação e isso vai gerar dor. Existe também o impacto do tipo pincer, que é o segundo tipo, onde o crescimento ósseo não acontece na cabeça do fêmur, mas sim no acetábulo do quadril. A cabeça do fêmur é então pinçada por esse crescimento ósseo, como você está vendo nessa imagem. E por fim, temos a mista, onde encontramos a presença do impacto CAM e pincer juntos, e dói pra caramba. Com o tempo, essa sobrecarga óssea pode também desenvolver uma artrose de quadril. O teste então que eu faço para saber se a pessoa tem impacto femoroacetabular e para complementar o diagnóstico, esse teste é simples. Com a pessoa deitada, eu levo o seu joelho para cima do peito e em seguida faço uma rotação interna em direção ao ombro oposto. Se esse teste produzir dor no quadril, é um complemento que caminha para o diagnóstico de impacto femoroacetabular. Lembrando que todo o conteúdo desse vídeo é pautado, baseado em evidências científicas, evidências essas que estarão na descrição desse vídeo, todos os artigos científicos e livros. Lembro também para você deixar seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal e não se esqueça, a gente vai para a primeira dica agora, mas a terceira é a mais importante de todas. Vamos lá! Dica número 1. Evite esses movimentos. Para tratar a síndrome do impacto femoroacetabular, os movimentos a serem evitados são flexão de quadril, portanto, quando você leva a coxa no sentido do tronco, ou mesmo quando você leva o tronco no sentido da coxa, isso vai piorar o impacto, vai gerar uma área de tensão, de compressão sobre o seu quadril, isso vai reproduzir dor, isso vai reproduzir sobrecarga articular. Então esses movimentos de flexão de quadril, ou seja, coxa perto do tronco, tronco perto da coxa, eles devem ser evitados.
Na academia, converse com o seu professor para que não sejam colocados na tua ficha de exercício exercícios como leg press 45, exercícios como sumô, exercícios como cadeira adutora e abdutora, justamente porque eles geram esse contato maior entre o fêmur e o acetábulo, e para quem tem o impacto fêmur-acetabular, esses exercícios são contraindicados. E na bicicleta, evite usar o banco muito baixo, suba o banco o mais alto que você puder, desde que você, obviamente, alcance o pedal e o chão, e também evite flexionar muito o tronco, inclinar muito o tronco enquanto você estiver na bicicleta, também para evitar o impacto. Dica número 2, faça esses exercícios. Quando você tem uma síndrome do impacto fêmur-acetabular, você precisa evitar o encurtamento da musculatura anterior da coxa, principalmente ilho-psoas, reto femoral, músculos esses que fazem a ação de flexionar o quadril. Esses músculos eles devem ser alongados. Para o primeiro exercício, então, você vai deitar de lado sobre a cama, com a perna para fora, e você vai puxar a sua perna para trás dessa maneira aqui, fazendo uma extensão de quadril. Você pode fazer isso por 40 segundos até 3 minutos. Quanto mais alongar, melhor. Muitas vezes a gente vê um alongamento errado na academia, pessoas alongando apenas por 10 segundos. 10 segundos não serve para nada, só para perder tempo. O alongamento, os estudos mostram que para deformar a fibra, você precisa alongar por no mínimo 40 segundos. A partir de 40 segundos, quanto mais tempo, obviamente, havendo necessidade de alongar o músculo, melhor. É como se fosse um bife. Se você pega um bife antes de cozinhar e puxa por 10 segundos, nada acontece com a fibra da carne. Se você puxa por 3 minutos, 40 segundos ou mais, aí sim você consegue esticar a carne, você gera uma deformação na fibra muscular. E agora temos os exercícios de fortalecimento da musculatura do glúteo, o complexo glúteo, esses músculos que são responsáveis por garantir estabilidade no quadril. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero te passar então é a ponte com abdução do quadril. Você deve deitar devagar, de barriga para cima, e fazer uma elevação do quadril, tirando o glúteo do chão. Ao final do movimento, você deve aumentar o espaço entre joelho e outro, ou seja, abrindo, fazendo uma abdução do quadril, fazendo 3 séries de 12 repetições. Você pode aproveitar a posição e fazer o mesmo movimento em isometria, ou seja, levanta o quadril e permaneça assim por 3 séries de 30 segundos. Você também pode tentar fazer esse outro exercício em posição lateral. Então você vai deitar de lado, você vai apoiar seu joelho no chão e vai subir em cima desse joelho, esticando a perna que está na parte de cima, a perna contralateral. Você vai sentir a sua musculatura do glúteo trabalhando muito bem. Comece fazendo 3 séries de 8 repetições, progredindo até 12 repetições ao longo dos dias. Você pode fazer esses exercícios 3 vezes por semana, com descanso de 1 a 2 dias, e vai gerar uma grande melhora para você. Dica número 3, descomprima o quadril ao sentar. O que eu quero dizer com isso? Evite ficar sentado em assentos, em bancos, cadeiras muito baixas, onde o joelho ultrapassa a linha do quadril. Tem que ser o oposto, o joelho tem que ficar abaixo da linha do quadril. Essa dica é muito importante, principalmente para você que trabalha sentado, para você que passa muito tempo do seu dia sentado. Enquanto estiver sentado, use, portanto, uma cunha como essa. Veja como nessa cunha ela está em plano descendente. Ou seja, ela tem uma descida onde o seu quadril vai ficar acima da linha do joelho, abrindo realmente a articulação do quadril, tá? Gerando essa descompressão. Outra dica que eu posso te dar é que você levante a cada 15, 25 minutos para dar uma caminhada, para não ficar muito tempo lá sentado comprimindo o quadril, ainda que com a cunha. Ainda sobre a cunha, eu vou te indicar que eu indico para os meus pacientes. O link está na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado, espero poder contribuir na sua vida com essas dicas. E, se eu te ajudei, ajude mais alguma pessoa enviando esse vídeo para ela. Envie nos grupos de WhatsApp, envie para aquele seu amigo que tem aquela mesma dor que você. Isso pode ajudar também essa pessoa. Relembro que esse vídeo não substitui uma consulta com um profissional. Portanto, se você quiser agendar uma consulta comigo aqui em Curitiba,
o consultório fica nas Mercês, será uma honra atendê-lo. Meu contato para que você agende a consulta através do WhatsApp está também na descrição desse vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima.